pregador do Evangelho, e aprove Deus hoje nos concedermos de estarmos juntos aqui adorando ao Senhor. O que vamos dizer, esse servo de Deus, o seu filho que já foi ali para a salinha das crianças, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Para ele voltar no culto de quarta, sejam bem-vindos. Deixa Deus te usar, pastor Gabriel. Obrigado. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia? Abra, por favor. Colossenses, capítulo de número 2. Versículo de número 14 a seguir. Enquanto você localiza o texto, eu quero externar minha gratidão a Deus por esta tão honrosa oportunidade de poder estar aqui pela segunda vez para juntos servirmos ao Senhor. E na oportunidade de hoje, na exposição de sua bendita e poderosa palavra. Que Deus abençoe de uma forma toda especial a vida do pastor Félix, pastor dessa igreja. Que Jesus o recompense. Muito obrigado por confiar o púlpito que Jesus lhe confiou. Deus abençoe o meu estimado amigo, essa figura insofismável, pastor Tiago, sua mãe digna esposa. Nós já temos uma amizade legal e apesar do pouco contato, a gente sempre se ama, né, pastor? Eu o encontrei há uns dias atrás em um culto ali no Recanto das Emas e quando eu o identifiquei no meio da igreja, eu fiquei muito alegre e cumprimentei o servo do Senhor e é uma bênção. Quando eu estive residindo ali em Santo Antônio do Descoberto, dirigindo também congregações lá daquele campo, pastor Tiago deu uma força grande para nós lá. Fizemos uma ação social muito generosa e até hoje as pessoas perguntam, pastor, quando é que vai ter de novo? Quase 3 anos depois, o pessoal sempre pergunta porque esse tipo de coisa marca, principalmente essas regiões mais carentes. Então que Deus abençoe o senhor e toda a sua família. E eu estou acompanhado do meu filho mais velho, o Ismael, que foi para a salinha. E o restante da tropa ficou em casa. Um dia vai dar certo eu trazer todo mundo aqui. Aí o senhor separa um banco desse só para nós, tá bom? É menino demais. Todos acharam o texto? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém, queridos? Só até aí. No Brasil, há cerca de 66 milhões de pessoas que estão endividadas. O SPC divulgou esta informação no ano de 2023. Isto implica-se em dizer que no ano de 2024 o número de inadimplentes cresceu. Talvez o seu nome esteja lá. Talvez você seja um dos devedores. Diante das pesquisas, os dados informam que as pessoas das seguintes faixas etárias contraem dívidas: os jovens
já iniciam a sua vida da transição da adolescência para a juventude, contraindo dívidas. Dívidas às vezes maiores do que aquilo que ganham. Dos 18 aos 24 anos de idade, cerca de 8,77% dos jovens têm dívidas. Dos 25 aos 29 anos de idade, cerca de 12,33% têm dívidas. E não para por aí. Dos 30 aos 39, cerca de 23,61% têm dívidas. E como se não bastasse, dos 40 aos 49 anos de idade, cerca de 21% da população tem dívida. Só que o que mais me chama a atenção é que dos 40 aos 64 anos de idade, cerca de 11% tem dívida. E dos 85 anos de idade adiante, cerca de 1,99% das pessoas têm dívidas. O que eu quero dizer com isso é que todos, de uma forma ou de outra, têm algum tipo de dívida. E parece que o ápice do endividamento está entre os 30 e os 39 anos de idade. E parece que quem menos deve são as pessoas que já estão prestes a conhecer o Senhor. Eu quero dizer para você que tem algum tipo de dívida, fique tranquilo, você não vai morrer velhaco. Nem que seja nos últimos instantes da sua vida você vai pagar essa conta. Até porque, irmãos, ninguém merece morrer devendo. Eu disse isso porque, observando o que Paulo está propondo aqui, e dentro da ideia central do versículo de número 14, há uma dívida. Há uma situação que leva-nos a termos algo contra nós, de maneira, queridos, que após Gênesis capítulo 3, cada um de nós caiu no SPC do céu. Toda a humanidade, após Gênesis capítulo 3, contraiu dívidas. E diferente das dívidas que eu citei para você aqui, a dívida que herdamos em Gênesis capítulo 3 é dívida impagável. Nem que você vivesse muitas vezes, morresse, ressuscitasse, vivesse, morresse, ressuscitasse, vivesse, nem ainda assim você conseguiria ter tempo, condições e disponibilidade para quitar esta dívida. O débito foi alto, de maneira que não existe um ser humano que tenha condições de negociar essa dívida e de quitar o seu débito. O que acontece é que Paulo, apesar de expor a situação, ele diz que dentro da ideia que ele vai apresentar para nós nestes versículos, ele diz que alguém pagou essa dívida. Você só não deu glória a Deus porque você não sabe como é ruim dever. Vou repetir. O que Paulo apresenta aqui é que alguém pagou esta dívida. A dívida que você não poderia pagar, a dívida que você não teria condições de pagar, a dívida impagável, alguém quitou no seu lugar e limpou o seu nome. Cristo fez isso por nós. Acontece que quando Paulo expõe estas verdades, e aqui eu estou saindo da introdução para entrar na mensagem, tem um motivo. Os irmãos que são frequentadores
e amantes da escola bíblica dominical certamente já ouviram exposições e ensinos nas epístolas. Essa epístola é uma epístola pastoral. Paulo escreve à igreja. Acredito que aqueles que conhecem um pouco de geografia bíblica sabem que Colossos ficava situada na Frígia, a atual Turquia. Cerca de 11 quilômetros da cidade de Laodiceia e 161 quilômetros de distância da cidade de Éfeso, que era a principal cidade da região da Ásia Menor. O Evangelho alcança estes irmãos e Paulo é informado à luz do capítulo 1 desta carta, versículo de número 7 ao versículo de número 8, ele é informado por Epáfras algumas situações que a igreja está enfrentando. Tudo indica que Epáfras fora o pastor daquela igreja. Só que Paulo decide escrever uma carta e ele não manda por Epáfras, diz o texto no capítulo 4, versículo 7 ao 9, que ele envia por Tíquico. E o que Paulo foi informado é que a maligna seita dos judaizantes se infiltrou dentro da igreja de Colossos. Os judaizantes, queridos irmãos, eram judeus convertidos ao cristianismo. Em sua grande maioria, estes judeus, eles eram prosélitos. E os prosélitos são gentios que se converteram ao judaísmo e que posteriormente se converteram ao cristianismo. Então é o tipo de pessoa que passou por mais de uma conversão. Acontece que os judaizantes estavam encharcados da doutrina judaica, dos preceitos judaicos, dos requisitos judaicos, das exigências judaicas. E o que Paulo nos informa à luz dessa epístola é que estas mesmas exigências que eram feitas pelo judaísmo estavam sendo feitas no bojo doutrinário da igreja. Todos os crentes tinham que cumprir estes pré-requisitos, que eram, queridos irmãos, pelo menos três. Primeiro lugar, a circuncisão. Segundo lugar, as dietas judaicas. Terceiro lugar, as festas judaicas. Circuncisão, dietas e festas. É por esse motivo que quando você lê o capítulo que antecede, os capítulos que sucedem, Paulo trata exatamente sobre isso. Circuncisão, dietas judaicas, festas judaicas. Os judaizantes chegaram na igreja e viram a vulnerabilidade doutrinária. E eles disseram: vamos dar uma robustecida nessa doutrina e vamos complementar a doutrina da graça, a doutrina da lei. Surgiu então dentro do seio da igreja uma das piores heresias do primeiro século. Os judaizantes diziam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Era a fé em Cristo mais as obras da lei. O que os judaizantes pregavam é que era impossível haver salvação se não houvesse o cumprimento das exigências das 613 leis de Moisés. Só que é terrível. Quando você lê a epístola aos Gálatas, que também é uma epístola pastoral, Paulo enfrenta o mesmo problema na região da Galácia. Os judaizantes infiltrados lá, eles deturpam a verdade central do evangelho. A resposta de Paulo para aqueles hereges foi muito incisiva. Paulo disse: anátema seja todo aquele que vos pregar outro evangelho além do que eu já vos tenho pregado. Só que Paulo dá uma ênfase. Ele diz ainda que desçam anjos do céu, seres celestiais, e pregue outro evangelho, maldito seja.
Paulo se põe na situação e diz: ainda que eu vos pregue outro evangelho, além do que eu já vos tenho pregado, seja maldito. Porque, queridos irmãos, o evangelho que nos foi apresentado não é um evangelho de exigências, de normas, de culturas, de regras. Esse evangelho é o evangelho da graça. E o evangelho da graça não depende das exigências da lei para salvar os homens. O evangelho da graça depende daqueles que creem em Cristo, que o reconhecem como Senhor, o confessam diante dos homens. Então estes são justificados diante de Deus pelos méritos de Cristo. Paulo, então, informado disso, escreve a esta igreja. O objetivo de Paulo é mostrar para os irmãos que na cruz de Cristo foi provido o meio de graça para a salvação de todos aqueles que creem. Queridos irmãos, quando olhamos para a cruz, nós identificamos não apenas uma ruptura na história da humanidade, mas identificamos um leque de oportunidades que se abriu. Paulo, para contrariar as heresias dos judaizantes, ele aponta a cruz. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, sabe o que resolve problemas na igreja? A cruz. Sabe o que conserta pessoas rebeldes? A cruz. Sabe o que faz o caráter das pessoas mudar? É apontarmos para a cruz. Deixa eu lhe dizer uma coisa: com herege você não bate boca, com herege você apresenta apenas a cruz. Porque contra a cruz não há ideia humana, contra a cruz não há filosofia humana, contra a cruz não há teologia humana. Todo argumento humano se curva diante do madeiro, se curva diante do Cristo crucificado. A cruz inibe toda espécie de veneno doutrinário que é disseminado na igreja. Por esse motivo, que no Antigo Testamento o povo lá rebelde, quando foi envenenado, e Moisés pedindo por misericórdia, o Senhor diz: levanta uma haste de bronze e põe uma serpente na haste de bronze, e a dizer que todos aqueles que olharem para esta serpente, o poder do veneno será inibido e eles não morrerão. João capítulo de número 3, Jesus está pregando para Nicodemos e de repente ele fala que como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim convém que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque assim como a serpente de bronze inibiu o veneno da serpente que havia picado o povo, quando olhamos para a cruz de Cristo, o veneno do pecado é inibido, o pecado perde as forças, as doutrinas estranhas caem por terra, porque maior é aquele que subiu no Calvário. Bendito seja Deus. Paulo apresenta-lhes a cruz. Eu acho interessante que as palavras de Paulo aqui, que nós acabamos de ler, são uma resposta. E quando eu li esse texto, eu fiquei perguntando de que maneira Paulo esboçou a sua resposta à doutrina maligna dos judaizantes. E aí eu cheguei a 3 pontos, e eu vou falar esses 3 pontos e vou encerrar o sermão. Mas em primeiro lugar, de que maneira Paulo responde à doutrina maligna dos judaizantes? Em primeiro lugar, versículo 14 diz o texto: havendo riscado a cédula que era contra nós. Então, em primeiro lugar, Paulo responde os judaizantes dizendo:
a sentença foi rasurada. Riscar, queridos irmãos, significa apagar. Riscar significa cancelar. Riscar significa remover. Riscar significa dizer que perdeu o valor. Riscar significa dizer perdeu o crédito. Riscar significa dizer não tem nenhum valor jurídico. O que tem na mente de Paulo aqui é a autoridade dos escribas. Os escribas eram responsáveis por escreverem e também lavrarem documentos. E se um escriba anulasse um documento, ele perdia o valor. O que Paulo está propondo para estes irmãos em resposta a esta falsa doutrina é que Cristo, sendo superior a qualquer escriba, ele rasurou a sentença. Ele anulou o documento que era contra nós. O que foi que Cristo fez na cruz do Calvário, pregador? Ele rasurou, ele raspou, ele tornou o texto inválido, de maneira que aquilo que tinha poder contra a sua vida não tem mais poder. De maneira que aquilo que preocupava você não pode mais preocupar você. Eu vim aqui nesta noite dizer, queridos irmãos, que ainda que os demônios se levantem nos infernos, e nem assim eles têm poder de colocar contra nós aquilo que já foi riscado pelo Calvário, aquilo que já foi determinado na cruz. Os demônios podem bater cabeça, mas a sentença foi rasurada. Cristo anulou. Mas em segundo lugar, e Paulo fala sobre uma sentença rasurada, mas ainda no versículo 14 ele diz: a qual era contra nós nas suas ordenanças, e a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Observe que por duas vezes aqui Paulo repete que era contra nós, que nos era contrário. A pergunta é: que sentença é essa? Que documento é este? O que é isso que é contra nós? Queridos irmãos, quando Paulo fala de ordenanças, quando Paulo fala de cédula, quando Paulo usa estes termos aqui, lembra que eu disse que os judaizantes queriam impregnar no bojo doutrinário da igreja os costumes judaicos e as leis de Moisés? Paulo está se referindo aqui especificamente à lei. Paulo está exatamente falando das exigências veterotestamentárias. É disto que Paulo está falando. Paulo está se referindo ao decálogo, Êxodo capítulo 20. Paulo está se referindo ao Pentateuco. Paulo está se referindo às 613 leis de Moisés. Por quê, queridos? Eu preciso explicar. A lei foi provida por Deus não para o homem ser salvo. Escute isso. Ninguém no Antigo Testamento foi salvo pelas obras da lei. Absolutamente ninguém. É por isso que a gente faz uma confusão. Eu sei que os estudiosos fazem isso para fins didáticos. A gente diz assim, tempo da lei, tempo da graça. Só que parece que quando dizemos tempo da lei,
e tempo da graça foi inaugurada com Cristo, nós estamos anulando a graça no Antigo Testamento. Isso não é verdade. Porque antes de haver lei, alguém foi arrebatado lá em Gênesis capítulo 5. Sem lei, sem os registros neotestamentários já escritos, alguém foi arrebatado. Então a graça, desde quando o homem pisou o pé no Éden, que Deus o formou, que Deus o criou e Deus o plantou, foi um meio de graça. Quando Deus disse assim, ó, haja luz, era graça. Porque a luz que Deus disse lá no Gênesis, haja, ela existe até hoje. É graça, é um meio de graça. Quando você lê os evangelhos, Jesus disse que o sol nasce sobre justos e injustos. É um meio de graça, é a luz que foi criada. A chuva cai sobre justos e injustos, é um meio de graça. Então a graça sempre existiu. Hebreus capítulo 11 diz a respeito da galeria dos heróis da fé. E queridos irmãos, o texto diz que aqueles homens morreram sem verem a promessa se cumprir. Você está achando que aquilo ali é promessa de carro, de casa, ministério bem sucedido? Não, queridos, aquela promessa que eles não viram, ela se cumprir, era a promessa do Messias de Gênesis 3:15. Era a promessa messiânica. Era a respeito da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e que exerceria uma obra redentiva para a salvação de toda a humanidade caída. No Antigo Testamento, salvação sempre foi pela fé. A lei não serviu para salvar ninguém. Deus proveu a lei para mostrar um simples detalhe para o homem: que o homem, escute isso, que o homem não pode salvar a si mesmo. Não tem ninguém, querido, que pela força do braço diga assim: eu dou conta de pagar minhas próprias contas, eu dou conta de entrar no cartório de Deus e resolver esse problema e ser o meu próprio advogado. Não existe um sequer. Leia Romanos, leia os Salmos, você vai ver quão terrível é a injustiça humana e quão ímpio o homem é. Então a lei serviu apenas para isso, de maneira que quando o homem olha para a lei, ele tem uma mensagem dita. Qual é? Dívidas não pagas. A lei serviu para mostrar que o nome de cada um de nós já estava negativado no céu. Nós, queridos irmãos, estávamos com uma dívida moral. Nós contraímos uma dívida espiritual. Nós contraímos uma dívida ética. Nós contraímos uma dívida terrível. Sabe por quê? Porque tudo que a lei manda nos fazer, nós não fazemos. Você lembra daquele jovem rico que chegou diante de Jesus? Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E aí Jesus tem um diálogo com ele, cita para ele: olha, você tem que fazer isso aqui, guarda os mandamentos. E ele diz: eu tenho feito isto desde a minha meninice, desde quando eu era garoto. Aí Jesus diz: eita rapaz, é o brabo, é? Então beleza, resta te fazer uma coisa: vai, vende tudo que tu tens e dá para os pobres. E diz o texto que ele se entristeceu porque tinha muitas propriedades. Aquele jovem não sabia, mas cumprir a lei ele nunca cumpriu. Ele conheceu, que conhecer é uma coisa, cumprir é outra coisa. O coração daquele jovem não estava nos mandamentos. O coração daquele jovem estava naquilo que ele tinha.
Jesus mostrou quão idólatra era o coração daquele moço quando mandou ele se apartar dos seus bens, porque quando Jesus disse: vende tudo que tens e dá para os pobres, Jesus estava revelando o altar que ele erigeu dentro do seu coração a um Deus chamado dinheiro. O que eu quero dizer com isso é que em Êxodo capítulo 20 a lei dizia: não seja um idólatra. Você vai lá e idolatra. O que eu quero dizer com isso é que em Êxodo capítulo 20 a lei dizia: não cobiça, e você vai lá e cobiça. O que eu quero dizer é que em Êxodo capítulo 20, jovens, olhem para mim, a lei dizia assim: honra teu pai e tua mãe, e você não honra. Sabe o que isso significa dizer? Que a cédula da lei era contra nós. Contra no sentido de você não consegue cumprir. A lei não justifica, a lei condena. A lei não era a nosso favor, a lei era contra nós. A lei, queridos irmãos, é como se Deus estivesse dizendo: olha o quanto você me deve. Quando se olha para a lei, se entende quão grande era a nossa dívida. Aí voltando aos judaizantes, eles chegaram na igreja e disseram assim: se vocês não guardarem a lei, vocês serão condenados por ela. Aí a resposta de Paulo é: o decreto de condenação já foi revogado. De maneira que quando Cristo subiu ao Calvário, a lei perdeu a força de condenação. Eu acho interessante o que diz o Dr. Russell Shedd, de saudosa memória. Ele diz que há na mente de Paulo um tribunal. O réu está sentado no banco. Sabe qual é o nome dele? Gabriel, José, Paulo, Maria, Tamires, Ítalo. Sabe quem estava no banco? Você. Você estava no banco dos réus. O juiz estava lavrando a sua sentença. E esse juiz era o próprio Deus. Só que o que chama a atenção do Dr. Shedd é que ele diz que o juiz inocenta o culpado, tendo satisfeito na morte de Jesus, seu filho amado, todas as exigências da lei. Só dê um glória a Deus o irmão, porque ele sabe que se levantou do banco dos réus justificado. Ó, irmãos, às vezes a gente fica faltando nos cultos de doutrina, às vezes a gente não gosta de uma escola bíblica dominical. Aí quando o pregador diz assim, justificados, aí o crente fica assim. Aí vem aqueles pregadores que, eu acredito que aqui não vem, mas aqueles pregadores que levanta a mão aí que eu vou profetizar uma chave. Você chora: eita, eu vim aqui para receber essa chave. Você faz tudo o que se pede, mas quando diz assim, justificados, você fica pensando, mas o que é isso? Queridos irmãos, pelos méritos de Cristo, pelas obras de Cristo, a sentença foi revogada. Nós fomos absorvidos do juízo de Deus, e é por isso que vivemos a plena liberdade na pessoa bendita do Espírito Santo. É por isso que o Espírito da verdade, que convence o homem do juízo que vem de Deus, da justiça que há em Cristo e dos pecados que há nele, este Espírito habita em nós, porque fomos justificados. A sentença foi revogada.
Você se levantou do banco dos réus justificado. Aí deixa eu dar um conselho, né? Eu converso com muitos jovens e eu escuto muito: eu vou sair da igreja. Por quê? É porque não está dando, cara. Tem uns colegas na Paraíba e lá o negócio é mais apertado, um pouco, sabe? Um amigo meu esses dias disse assim: poxa, eu gosto tanto de barba, mas não pode. Eu vou sair da igreja. Aí você conversa com outro jovem e ele diz assim: cara, eu estou enfrentando sérias dificuldades por conta da puberdade. Acho que eu vou sair da igreja. Há uma exigência tão grande. Não são dos homens de Deus, são dos fariseus, sobre a juventude, sobre os nossos jovens. Eu não sei se vocês perceberam, mas em muitas igrejas o número de jovens só cai. Porque é uma cobrança tão grande, é uma exigência tão grande. Eu costumo dizer que estão exigindo não apenas dos jovens, mas da igreja aquilo que nem Jesus exigiu dela. Estão cobrando tanto, porque, deixa eu dizer uma coisa, aqui a gente prega, a gente instrui, a gente ensina. Eu sei que às vezes o pastor tem que puxar a orelha de alguns irmãos, mas é com amor, é com delicadeza. Mas existem pessoas que estão mandando o povo sair da igreja e estão dizendo assim: não, porque eu prefiro ficar com 10 fiéis aqui do que com 100 fiéis. Queridos irmãos, eu quero que tenha 1 milhão de infiéis aqui dentro, mas de infiéis com os ouvidos abertos para ouvirem falar a respeito daquele que é fiel. Outro dia disseram para um pastor: pastor, eu vi alguém falando mal do senhor e disseram que o senhor não é bom. E aí o pastor olhou assim e disse: meu irmão, essa pessoa economizou palavras, porque na verdade eu sou muito ruim, não tem nada de bom em mim, e tudo que você vê de bom em mim é Cristo. O ser humano, a sua natureza caída é má, mas nós queremos a Cristo, e o Espírito Santo todos os dias forja o caráter de Cristo em nós. Eu vim aqui dizer para você que não há sentença contra você. Eu vim aqui dizer para você que você vai vencer os pecados da puberdade aqui dentro. Eu vim aqui dizer para você que não precisa sair da igreja por causa de uma barba. Você não precisa sair da igreja por causa de uma bermuda. Você tem que ficar na igreja, fazer parte da igreja, e quando a trombeta tocar, você será arrebatado com a igreja, porque a sentença já foi revogada. Quando eu estava dirigindo congregação, um jovem sempre me procurava, e pensa que como é bom ter jovens sinceros na igreja, que procura o pastor e diz: pastor, eu estou assim, que esses são os melhores de se lidar, porque eles querem ajuda. Ele chegava para mim e dizia: pastor, de novo. Eu disse: venha cá, meu filho, você está achando que porque você pecou eu vou? Eu peco também. Talvez o meu pecado seja apenas diferente do seu, mas é pecado. O que eu quero dizer com isso? O que nós temos contra alguém que o próprio Deus já não tem mais nada contra ele. Você foi justificado. As tribulações dessa vida fazem parte. Ou ninguém peca aqui? Só eu peco. Se você peca, diga assim: misericórdia. Eu vou repetir. Se você peca, diga assim: misericórdia. Ah, tá, porque eu fiquei assustado. Aí eu pedi para vocês estender a mão aqui para o mal sair. Todos pecamos, queridos. Eu não estou aqui justificando pecado, eu estou aqui justificando pecador. Porque pecado não se justifica, mas pecador se justifica.
Nós vamos parar de perder os nossos jovens se nós mostrarmos para eles que a sentença foi anulada, e que é mediante a ação do Espírito Santo em nossas vidas que nós vamos vencendo o pecado, vamos vencendo a dificuldade de caminhar. Ou você acha que é só você que tem dificuldade de caminhar? Você acha que os pastores, que os pregadores, que os músicos, que os cantores, que a turma que está aqui na frente também não passa por essas tribulações? Todos nós passamos. E a respeito dos fracos na Bíblia, a orientação não foi para botar para fora, a orientação foi os fortes ajudarem os fracos. Querido, um dia uma mão misericordiosa foi estendida para você. Você tem que fazer a mesma coisa. Estenda essa mão, não como juiz, mas como alguém que tem misericórdia. Tenha misericórdia por alguém que Jesus já teve misericórdia. Seja gracioso com alguém que Jesus já manifestou a sua graça. As exigências foram cumpridas, e eu encerro. Vamos recapitular? Em primeiro lugar, Paulo responde que a sentença foi rasurada, que o motivo da sentença, que as exigências da lei foram cumpridas. E em terceiro lugar, Paulo conclui dizendo, olha o que ele diz aí, ó: a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Em terceiro lugar, pendurando a sentença. A sentença foi pendurada. Acontece que isso aqui está um pouco distante da nossa cultura. Mas na cultura antiga havia um costume que as dívidas, quando eram canceladas, eram penduradas em um lugar de fácil visibilidade, para que todos que passassem vissem. Para que todos que passassem vissem. Na nossa cultura é diferente, pastor. Na nossa cultura, eu vou falar lá do Nordeste, que também muda, né? O nosso Brasil, ele é complexo. Uma região tem um costume, outra região tem outro costume. Lá na Paraíba essas coisas aconteciam antigamente. Você chegava lá na bodega, na quitanda, na mercearia do seu Joaquim, e dizia assim: seu Joaquim, um fiado aí, pendura para nós. Você já ouviu esse tipo de expressão? Pendura para nós aí. E aí você ficava lá no prego com o seu Joaquim, o grampo na parede, o seu nome lá: está devendo para mim. E aí, querido, todo mundo que passava na bodega do seu Joaquim olhava para o seu nome pendurado lá, no caderno das dívidas, e dizia: eita, esse Gabriel poderia ser mais honesto com seu Joaquim e pagar ele. Mas no mesmo lugar que o seu Joaquim pendurava a dívida para mostrar a vergonha para o velhaco, na cultura judaica era diferente. Escondia a dívida, e depois que ela era quitada, então ela era exposta. Você lembra onde Jesus foi crucificado? Jesus foi crucificado fora da cidade, em um monte chamado Gólgota, ou caveira, que é de fato um monte que tem um formato de um crânio. Jesus foi crucificado lá. A religião judaica dizia assim: a nossa religião vomitou a ele. Os romanos disseram assim: nós vomitamos a ele. E Deus dizia assim: eu estou pendurando a dívida da humanidade em um lugar de fácil visibilidade. E detalhe, todos aqueles que passavam para entrar em Jerusalém tinham que olhar para o Gólgota e verem uma cruz, e verem o Cristo da cruz. Era Deus dizendo: a sentença já foi pendurada no madeiro.
Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja a cruz que foi levantada por nós. Estava lá escrito em 3 idiomas, nos principais idiomas que eram idiomas comerciais daquela época, que quase todo mundo entendia. Este é Jesus, o Rei dos judeus. Quando Pilatos escreveu isso, os judeus questionaram: não põe isso, vai ser vergonha para nós. E aí Pilatos disse: o que escrevi, não irei revogar. E lá estava Cristo crucificado. Mas tem um detalhe: quando ele chega no Gólgota, quando os pregos prenderam as suas mãos, quando os pregos prenderam os seus pés, os soldados estavam dizendo: nós pregamos você na cruz. Instrumento de vergonha e dor. Mas Deus estava dando uma outra mensagem. E qual era a mensagem que Deus estava dando quando pregaram as mãos dele? Qual era a mensagem que Deus estava dando quando pregaram os pés dele? A mensagem era esta: ele está sendo pendurado pelas dívidas de toda a humanidade. Segundo, quando Cristo foi crucificado na cruz, Deus estava dizendo: a lei está sendo cravada na cruz. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite, meu querido irmão: a lei foi cravada na cruz, e da cruz ela não saiu, mas Cristo saiu da cruz. Sabe por quê? Porque a lei ficou crucificada, mas a graça saiu da cruz para abraçar toda a humanidade. Aqueles braços abertos, eles não estavam abertos à toa, havia um propósito. Ele ressuscitou domingo de manhã bem cedo para abraçar todos aqueles que creem, todos aqueles que o reconhecem. Bendito seja o nome do Senhor. A lei foi pendurada na cruz e nunca mais saiu de lá. E eu me alegro muito quando leio o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo de número 8. Ele diz: agora pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne do homem, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa do homem. No que diz respeito ao pecado, assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a lei, mas segundo o Espírito. Diante da condenação da lei, da escravidão do pecado e das aflições da vida, Paulo conclui dizendo, versículo 37 do capítulo 8: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos apontar mais para a cruz. Nós precisamos, sabe por quê? Porque existe um pseudo-evangelho aí que não tem cruz. E eu encerro dizendo: evangelho sem cruz não é evangelho. Aonde não tem cruz não tem boa notícia. Aonde não tem cruz não tem graça. Aonde não tem cruz não tem serviço a Jesus. Aonde não tem cruz, pecadores não são justificados. Aonde não tem cruz, a sentença não é anulada. Aonde não tem cruz, o tetelestai, o grito da dívida paga não pode ser ouvido. Mas os pecadores que vêm a um culto aonde se abre a Bíblia, se prega a mensagem da cruz, eles podem sair daqui de cabeça erguida, porque foram justificados, porque a sentença foi revogada, porque foram
absolvidos e porque as dívidas foram pagas. Você não deve nada. O diabo está tentando apontar você, mas você não tem dívida com Deus. O diabo está tentando engodar algumas pessoas, dizendo: você deve é para mim. O diabo não tem nada que cobrar de você, porque o diabo é outro velhaco, e este velhaco chamado diabo não teve ninguém para morrer por ele, mas por você Cristo morreu, por você Cristo deu a vida. Eu vim aqui para dizer para os meus queridos jovens: continue caminhando. Agora, nesta caminhada, não tire os seus olhos da cruz, mantenha os olhos fitos na cruz. Toda vez que você errar, olhe para a cruz. Toda vez que você estiver fraco, olhe para a cruz. Toda vez que você quiser desistir, olhe para a cruz. De pés, por gentileza. Eu quero fazer uma oração com você. Bendito seja o nome do Senhor. Quero orar com você.